Eu quero saudar a todos nesta oportunidade com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos os nossos ouvintes do canal, a todos que amam a palavra de Deus, amam a verdade, que amam o Senhor Jesus. Nesta oportunidade estarei gravando aqui uma experiência que eu tive, o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo, com poder. Estarei testemunhando para a edificação daqueles que crê na verdade, daqueles que crê na Bíblia Sagrada, nas bênçãos de Deus, nas promessas do Senhor. Eu quero ler apenas um versículo da Palavra de Deus para ter como base este assunto, este testemunho. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 3 e no verso de número 16, diz assim a Palavra de Deus: Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Glórias ao nome do Senhor. A Bíblia, na verdade, ela relata 3 tipos de batismo. Numa oportunidade estarei trazendo um ensinamento sobre os 3 tipos. Só para adiantar aqui, existe o batismo de arrependimento, o batismo nas águas, que chama de testemunho, e existe também o batismo quando uma pessoa ela se arrepende, aceita Jesus, ela é imergida no corpo de Cristo. A Bíblia diz no capítulo 12, 13 de 1ª Carta aos Coríntios que ela é batizada no corpo de Cristo. Então esse é um batismo também, ela bebe do Espírito. Todos os que são batizados em Cristo bebem do mesmo Espírito, são introduzidas no corpo de Cristo. Então ela é pertencente agora. E como eu vou testemunhar aqui, e existe também o batismo com o Espírito Santo, que é o batismo de revestimento de poder. Louvado seja o nome do Senhor. Então é uma bênção muito gloriosa alguém que possa receber, alguém que recebe o batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, com poder, porque quando uma pessoa aceita Cristo, ela já recebe o Espírito Santo. Ela é justificada, regenerada, passa a fazer parte da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora, quando ela tem um chamado, quando ela deseja, louvado seja Deus, servir ao Senhor com mais fervor, fazer a obra de Deus, isso é o desejo de Deus para todos, na verdade. É uma promessa que é para todos. Todos quantos o Senhor chamar, Ele deseja que todos sejam batizados com o Espírito Santo. Como disse o profeta Joel, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aí os meus servos, minhas servas profetizarão. E nós vemos que a Bíblia Sagrada, ela nos relata as experiências de muitas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Começou lá na igreja, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a qual todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som como um vento veemente, impetuoso, enchendo toda a casa, e a Bíblia diz que receberam ali línguas repartidas como que de fogo, e todos ali falaram em outras línguas, como o Espírito Santo concedia que falassem. Todos foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem outras experiências, até mesmo pessoas que ainda não eram crentes, ainda não tinham entregado a sua vida para Jesus, mas receberam, como a casa de Cornélio toda, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, também tiveram experiência e falaram línguas. Então é importante este assunto, eu quero dar o meu testemunho, porque muitas pessoas, até mesmo, tem muitas igrejas que são tradicionais, igrejas que não acreditam no batismo no Espírito Santo, até mesmo, infelizmente,
até muitos, até mesmo que zombam do falar em línguas, que isto não existe, que foi somente no tempo da igreja primitiva, para os apóstolos, mas nós vamos dar aqui um testemunho verídico, dizendo para todos que o batismo com o Espírito Santo, com fogo, ele é verdadeiro, ele é bíblico, e ele realmente é uma bênção para a vida de um crente, de uma pessoa que se converteu, se entregou a sua vida para Jesus. Ele deve, com toda a sua força, ele deve ardentemente, com todo fervor, buscar esta bênção que é o batismo com o Espírito Santo, com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero dizer para os irmãos que eu aceitei a Cristo, fui alcançado por Cristo no final do ano de 2001, eu e a minha esposa, a missionária Irene, e ali batizamos nas águas no mês de dezembro, no final do mês de dezembro. E desde que chegamos na igreja, tivemos o desejo muito grande de servir ao Senhor, pregar a palavra de Deus, testemunhar com autoridade, com poder, porque nós éramos muitos, principalmente eu, muito tímido, muita dificuldade para falar, e eu tinha o desejo de receber. A minha esposa, ela foi mais bem-aventurada do que eu no princípio, com três meses, nós orando em vigília, já juntamente com a igreja, e ela teve a felicidade de receber o batismo com o Espírito Santo. Foi contemplada, e eu não sei porquê, Deus permitiu, sempre eu estava ali orando, buscando, e de repente frequentando ali cultos fervorosos, culto de oração, consagração, e parecia falar, é hoje, parece que eu estou sentindo uma presença tão grande, ali chorava na presença de Deus, sentia muita graça de Deus na vida, muita virtude, é hoje que eu vou falar em línguas, é hoje que vai explodir o poder de Deus na minha vida, e às vezes não acontecia, e o tempo foi passando, meus amados irmãos, e já era mais ou menos quase 3 anos de crente, lá para o final de 2004, mais ou menos, que aconteceu, que a bênção de Deus, ela bateu mais forte na minha vida, cumpriu-se a promessa de Deus na minha vida. Eu estava ali, eu morava no fundo de uma congregação, aqui na cidade de Ourinhos, Pacheco Chaves, e nós tínhamos ali na igreja o bom costume de orar pela manhã. A oração era 6 horas da manhã, nós chamávamos de oração matutina, e ali tinha uma congregação pequena, tinha poucos irmãos, ainda mais se tratando de oração, era pouca gente que frequentava. Nós orávamos mais ou menos uma média de 4, 5 irmãos, de vez em quando aumentava um pouquinho, ainda mais quando às vezes estava frio, às vezes chovendo, dificuldade. Aí um certo dia, sempre tinha uns irmãos que oravam conosco, mas neste dia, eu não lembro se estava frio ou chovendo, mas não apareceu ninguém. E eu, como eu morava no fundo da igreja, eu saí da minha casa e entrei ali alguns metros, já entrava no fundo da igreja e fui orar. Cheguei para a oração, 6 horas, não chegou ninguém. Mas Deus, ele sabe trabalhar. Deus, ele sabe fazer as coisas tudo certinho na nossa vida, no momento certo, na hora certa. Deus permitiu que eu estivesse sozinho, num particular com Ele, naquele dia. E quando eu vi que eu estava só, aí algo cresceu muito dentro do meu coração. Falei, Senhor Jesus, é eu e o Senhor agora. Eu preciso ter aqui uma particular com o Senhor. Hoje eu preciso receber aquilo que eu estou pedindo, clamando há muito tempo. E veio isso no meu coração, comecei a buscar o Senhor com um fervor muito grande. Comecei ali a contar para o Senhor por que eu queria receber o batismo do Espírito Santo. Porque eu
estava buscando ser revestido de poder. Aleluia! Naquele dia, em todo o tempo eu estava buscando. E eu fui ali contando para o Senhor, e eu fui ali orando, quebrantando o meu coração, me humilhando na presença de Deus, em sinceridade, em graça, glorificando, adorando o nome do Senhor. E amados, Deus é um Deus fiel. Deus, Ele não falha nas suas promessas. Todas quantas promessas de Deus são nele sim e o amém, para a glória do seu nome. Louvado seja Deus. Comecei ali a orar pelas 6 horas da manhã, e quando foi por volta das 6:30 da manhã, já com meia hora de oração, o céu se abriu, o céu se rasgou e desceu sobre mim algo muito forte, a glória de Deus. Eu fui impactado ali por um poder maior de Deus que tomou meu ser, que tomou minha boca, e pelo poder de Deus nós somos assim, temos a estrutura fraca, né? Nós somos pó, nós somos carne. Imagine o poder de Deus habitando dentro de nós. Imagine o poder de Deus habitando na vida do homem. O homem não tem mais força, não tem mais poder. Muitas das vezes o homem é dominado pelo poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E neste momento, o Espírito de Deus ali, eu senti que a minha língua, ela deu aquela enrolada assim, não porque eu queria, mas porque foi uma determinação divina para que eu recebesse esse dom. Porque o batismo com o Espírito Santo é um dom de Deus para todos os que buscam, que desejam, todos que são chamados. E neste momento ali, enrolou minha língua, começou a sair aquelas línguas, aqueles gritos ardentes no começo, é assim mesmo. Por isso que muitas pessoas às vezes se envergonham de estar com mais outras pessoas e receber o batismo com o Espírito Santo com outras pessoas ao redor. Às vezes isso acontecia comigo. Então, mas Deus permitiu que neste dia, ali nesta manhã, eu estivesse sozinho, para que não me intimidasse, para que não se envergonhasse, mas que tivesse mais a liberdade. Então é assim, amados. Deus, ele trabalha em diversas maneiras, não é igual na vida de todos. Tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo em congresso, no meio de muita gente, outros vai no monte, mas comigo foi assim, irmãos, foi orando sozinho, foi em oração. Por isso que o valor da oração é muito grande, de nós nos prostrarmos diante de Deus e buscarmos algo que estamos precisando, desejando. É pela oração, é pelo clamor, aleluia, pela humilhação. Louvado seja o nome do Senhor. E foi um dia muito glorioso. Como eu morava no fundo da igreja, e ali era eu, minha esposa, e eu tinha um casal de filhos, eles eram ainda crianças, e foi notório quando o Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo ali, com fogo. Foi notório ali, a voz mudou, o sobrenatural de Deus vem sobre a nossa vida, e me tomou ali a minha língua, rolou e começou a falar em mistério ali, e depois foi desenvolvendo, e as crianças correu na porta, ela viu o que estava acontecendo, assustaram. Aí correu para a mãe e disse: mãe, corre, o pai foi batizado com o Espírito Santo. Aí sabia que eu estava pedindo, sabia já que eu estava esperando, já fazia tempo, e foi uma alegria muito grande. Foi uma manhã muito gloriosa. Eu passei todo aquele dia, toda aquela parte da manhã, todo aquele dia, sentindo aquela virtude, e depois, assim, sempre buscando o Senhor em oração, até hoje. Até hoje, essa mesma virtude que me alcançou, esse mesmo poder de Deus que batiza no Espírito Santo, é revestimento de poder, irmão. Eu digo que é um dom, é algo da parte de Deus que todos, quem sabe você, Labassu Decanta, que está me ouvindo esse testemunho, vai ouvir esse testemunho, ainda não recebeu esta bênção, não recebeu esta promessa, mas
ela é fiel, ela é verdadeira. A palavra de Deus se cumpre na nossa vida. Busque com todo fervor, com toda alegria, se entrega, se lança na presença de Deus, porque é uma bênção muito gloriosa. Porque a partir de quando eu fui depois batizado com o Espírito Santo, com certeza Deus começou a usar mais, pregar com mais autoridade, com mais poder. Você tem mais força para a oração, para fazer a obra de Deus, para evangelizar. Olha, aumenta tudo na sua vida, amado. E até 3 anos eu até já pregava alguma coisa, entregava uma palavra, mas depois desta bênção, depois de ter recebido da parte de Deus o batismo com o Espírito Santo, com fogo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, foi uma bênção muito grande até hoje. Dificilmente, mas não me lembro o dia que eu vou glorificar a Deus, o dia que eu vou orar, se não falar em mistério, se não manifestar esse poder, essa virtude no meu ser. E é uma coisa gloriosa, mas muito maravilhosa da parte de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Alabassuri bicanta, alaia sou decai. Alamandecai, a sou decai. E a cada dia nós estamos aí buscando a Deus para que Deus venha a cada dia nos complementar, fazer prosperar mais os seus dons na nossa vida. E eu senti de contar esse testemunho para a edificação da igreja, a edificação daqueles que vão nos ouvir, porque eu tenho certeza que você que ouvir esse testemunho também vai nascer dentro de você, ou vai renovar. Quem sabe você com tantos anos de crente, tantos anos e quem sabe, sei lá, 5 anos, 10 anos, ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Mas ainda há tempo, ainda há esperança de buscar o Senhor, de ser revestido, de fortalecer a sua fé, o poder de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo para você, busque com todas as suas forças, com sede, orando, clamando. Quem sabe fazer um jejum também é bom para matar a carne, você crescer no Espírito, subjugar o corpo e o Espírito de Deus ter mais liberdade na sua vida também, se puder jejuar, consagrar a sua vida, sempre louvando, glorificando e sempre pedindo, porque a Bíblia nos diz assim: pedi e dá-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, se abre. Lá está escrito em Lucas, dizendo que nós, como pais, sendo maus, muitas das vezes sabemos dar coisas boas para nossos filhos, e quanto mais o Pai Celestial também não nos dará também o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então Deus está pronto. Deus sempre desejou derramar o Espírito, o seu Espírito, o Espírito Santo, o poder de Deus na vida do homem. Como diz lá em Atos, do capítulo 1 e o verso 8, os discípulos ali interrogando, antes de o Senhor Jesus voltar para a glória, interrogando o Senhor Jesus por muitas coisas, e de repente o Senhor Jesus falou assim: olha, não cabe a vós querer saber essas coisas, mas eu digo uma coisa para vocês têm que estar preocupados em buscar o Senhor, buscar o batismo do Espírito Santo. E no capítulo 1, verso 8, fala assim: e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, amados irmãos, o desejo de Deus é que o crente seja revestido de poder, é que você seja cheio do Espírito Santo para testemunhar através da cura divina, através de uma palavra cheia de poder, cheia de unção, cheia de virtude, porque através do batismo com o Espírito Santo, isso vai fazer na sua vida. Você vai pregar com mais autoridade, você vai falar da palavra de Deus, você vai orar com mais fervor. A obra de Deus, ela vai ser mais produtiva, vai dar mais fruto na sua vida. Louvado seja o nome poderoso do Senhor Jesus. Então deixe esse testemunho aqui, essa experiência para você. Que Deus abençoe, que você também, que ainda não recebeu,
possa receber. E você que recebeu e quem sabe está frio, não fala mais língua, não fala mais em mistério, aleluia, se esfriou na presença de Deus, que possa receber decomanai, receber da parte de Deus aí, onde você está, esse fervor, esta graça, essa virtude lá, bacomanai ser, nesta hora renovado pelo Espírito, receber o sopro divino novamente, as brasas de fogo que vem do altar de Deus e ser renovados, voltar a ser aquele crente fervoroso, testemunhando, aleluia, a palavra de Deus, o evangelho com poder, como Paulo diz, as minhas palavras não foi com palavras de sabedoria humana, mas foi com poder e demonstração do Espírito. O que faz a diferença da igreja até é o crente cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, falando e testemunhando, fazendo a obra, aleluia, no poder de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, seu coração, fique com esta experiência, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.